Vamos à palavra? A gente trabalha para Jesus, às vezes a gente pergunta. A gente pergunta assim, que água que estão me oferecendo? Água da Sabesp? Não, água de coco. É chique demais. Se eu tiver muita sede, vocês vão repor? Coisa boa, ó. Qual a sua oportunidade, tá? Só para mim. Para vocês, ele põe lá na cantina. Aleluia. Bom, trabalhar para Deus vale a pena, não vale? Eu sou nascido e criado no Evangelho. Daqui, estamos indo. O ano que vem. O ano que vem. 2026, eu vou completar. Tem quanto tempo que o pastor tem uma ideia? Você tem uma ideia? Chuta aí lá. Na primeira, na moça. Você já sabia lá? 50 anos de pastor. Quem tem? Quem já fez 50 anos aí algum dia na vida? Ninguém fez 50, não tem ninguém que chegou em 50 anos. Seja que eu nem nascido, eu já era pastor, tá sabendo? Então vocês têm que aprender comigo. Isso é mais que vocês. Pronto. Hoje eu estou metido. Mandar ele cookies não vão, todo mundo, só porque eu sou mais velho. Irmão, ficar velho é uma bênção. Ser velho que é tudo. Ser dá trabalho. Mas tem um texto em 1 Coríntios 15, 58, que o apóstolo Paulo, ele dá uma conclusão ao assunto que ele vem desenvolvendo, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Você é firme? Você é constante? Sempre abundante, sempre de sobra, sempre dando mais de si mesmo, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Então, ser crente é bom, vale a pena servir a Deus, porque há recompensas. E eu quero hoje lhes falar sobre o nosso engajamento na obra de Deus. Tem gente aqui que é crente há alguns anos, tem gente que é crente há poucos anos, tem gente que é crente há pouquinho tempo. Sempre tem, né? Essas diferenças de tempo. Agora, você vem para a igreja, entra culto, sai culto, ou vem, outro domingo, até que Jesus vem, né? Estão aí durante a semana, beirando no lar, trabalhando, se envolvendo. E a gente faz isso com alegria. Agora, tem gente que vem para a igreja porque é hábito só, mas não se envolve com nada. Qualquer coisa que você fala, não é comigo. E eu não gosto dessa ideia de uma pessoa que esteja na igreja, mas não seja envolvida, gente indiferente, gente que não está nem aí, está vendo o circo pegar fogo, não é comigo. Tem quem cuida, tem quem faça. A obra de Deus não funciona assim. Nós somos um corpo. O corpo, ele tem membros. Quando você está com uma coceira no ouvido, qual é a parte do corpo que falou, voa correndo para lá? Qual é? Mostra aí. Mostra aí. Não é qualquer um, não é qualquer dedo que cabe no ouvido. Qual que é? Levanta aí. O que tem a ver? Estou com coceira no ouvido direito, ao dedo direito. Estou com coceira no ouvido esquerdo, ó. E assim que funciona? Nariz está coçando. É assim? Esse aqui, então é assim, não é? Coceira do nariz. A gente, né? Coceira na cabeça. Fazer piolho. Mas a gente vai coçar. O corpo está todo em função de um órgão que está relacionado ao outro, em função do outro. O envolvimento na obra de Deus é uma necessidade. É uma necessidade para a igreja, é uma necessidade para o indivíduo. Eu quero lhes falar hoje sobre envolvimento. Isso é bom servir a Deus. E é bom e é necessário estar envolvido. Vocês querem que eu fale sobre envolvimento hoje? Vocês vão achar uns negócios interessantes.
Para falar sobre envolvimento, eu escolhi 3 personagens que se chamam Simão. O primeiro se chama Simão, o segundo se chama Simão e o terceiro se chama Simão. Vê que coisa interessante? Arrumei 3 charás. O Simão, Simão, Simão. Diga aí comigo. Simão, 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 Simão. De novo. Outra vez. Simão, Simão, Simão. Vou pegar, né? Pronto, já aprenderam com a lição. Eu vou falar de 3 indivíduos que tinham o mesmo nome. Mas eles não eram os únicos que tinham esse nome na Bíblia. Quer ver coisa interessante? Nos dias de Jesus, no tempo do Novo Testamento, a turminha dos Simãos que tinha lá, ó, tinha aí o Simão Pedro, tinha o Simão Cananeu, também conhecido como Zelote, um Simão que era irmão de Jesus, irmão carnal, um Simão que era leproso da cidade de Betânia, um Simão que era fariseu que morava na casa de uma mulher que lavou os pés de Jesus e chegou com os seus cabelos. Tinha o Simão Iscariotes, que era pai de Judas. Tinha o Simão, o mago de Samaria. Simão, curtidor de Jope. Uma vez Pedro se hospedou na casa dele. Simão, o Sirineu, que entra na história. Simão é o nome comum. E esses 3 Simões sobre quem eu vou falar tem uma história de envolvimento. Os 3. O primeiro Simão tem uma história de envolvimento com Jesus. O segundo Simão tem uma história de envolvimento com Jesus. O terceiro Simão tem uma história de envolvimento com Jesus. O que esses 3 sujeitos tinham em comum? Primeiro, o nome. Qual é a outra coisa que eles tinham em comum? Envolvimento. 2 coisas coincidentes para cada um deles, dos 3. Mas o primeiro Simão sobre quem eu vou lhes falar é o Simão de Samaria. Vocês já leram o capítulo 8 de Atos, que eu sei. O que está escrito lá? Eu vou lembrar. Se eu vou dizer, se eu não lembrar. Vocês conhecem a história do evangelho quando chegou em Samaria? Filipe estava lá, houve um avivamento na cidade. Depois, olha, Samaria que era discriminada, né? Os samaritanos, os judeus não se davam. A inimizade deles durava mais de 700 anos. Ela começou a acontecer em 722 a.C., quando os assírios invadiram, misturaram a população da cidade. Então, os samaritanos não se davam com o resto do país. O restante do país não aceitava os samaritanos, porque eles haviam se casado com pessoas de outras nações, com força da invasão da Síria. Eles não podiam frequentar o templo de Jerusalém. Um dia Jesus pediu água para a mulher samaritana na beira do poço de Jacó. Lembra daquela história? Mulher, dá de beber? Falei, que papo é esse? Você pode falar comigo? Não. Eu sou samaritano, você é judeu e a gente não se dá. E que você não vai pedir nada para mim, não? Cuidado. Puxa, se tivesse quem está te pedindo, você pedir água para ele. Que papo é esse? Você está me pedindo água, eu tenho um poço, tenho um balde, tenho uma corda. Você não tem poço, não tem corda, não tem balde. Você está dizendo agora que tem água para me oferecer? Papo de louco, meu? O que é? Não, eu tenho uma água. E quem bebe nunca mais tem sede. Opa, eu tenho que vir todo dia aqui tirar água, né? Dá um trabalho. Você tem uma água que usa só uma vez e nunca mais precisa ter. Então, peraí, eu quero essa água. Mudou a conversa. Aí, Jesus está falando de uma água espiritual, de uma sede da alma, não tem nada a ver com H2O, né? Água que você usa para tomar banho de vez em quando, né? Pô, a gente toma mais, a gente toma até todo dia, né? Que loucura, né? Você fala isso lá na Europa, é normal. Não toma banho todo dia, nos Estados Unidos. Não toma banho nem a gente, não, para a gente limpinho. Então, você ficou olhando seu sonho, né? Vocês conhecem a história? No fim, Jesus manda a mulher chamar o marido, não tem marido, ele conta a história dela. Você não tem marido, esse é um caso.
Você já teve filho, que esse aí nem marido é. Você é minha vida, você não é qualquer um, não, peraí, você é profeta. Pois é. O resto vocês sabem, uma velhinha em Samaria. Vocês vejam por essa conversa que havia uma inimizade, não dava um papo legal entre judeu e samaritano. Mas Jesus planta ali a semente do Evangelho, a mulher, depois que entende quem Jesus é, ela pede para ele segurar o balde dela, segura aí meu cântaro, eu vou até a cidade, e já vem. Pessoal, vocês não sabem quem está lá no meu poço. Ele contou toda a minha vida. Pronto, ela já começa evangelizando. Não demora muito, Jesus morre, ressuscita, vai embora, a igreja começa. Aí, Filipe era um diácono na igreja, e ele vai parar em Samaria, e ele leva o evangelho para Samaria, mas Samaria já tinha tido um início, um comecinho, com aquela mulher que conversou com Jesus, que já falou dele lá na cidade, já tinha uma célula. E foi mais fácil para Filipe. Quando Filipe chegou, pregou, foi uma bênção, a gente foi curada, os demônios foram expulsos. E o movimento começa a queimar na cidade. O evangelho logo ali, quem diria, né? Um lugar tão discriminado, tão rejeitado pelos judeus, o evangelho explode nessa manhã. Explosão de almas, uma coisa misteriosa. O poder de Deus chegando onde você nem imagina, né? Você diz, nossa, como é que o evangelho vai chegar no lugar daquele que chegou? Tinha um cara na cidade muito famoso, naquele tempo. Não tinha nem Globo, não tinha muita coisa dessa mídia que a gente hoje nojenta por aí. Não tinha. Mas sempre tinha alguém que se destacava. Às vezes era um palhaço, tinha muito disso. Sabia que havia circo, eu já não tenho a igreja primitiva, no romano, havia o circo romano. O circo romano vem, ó, né, desde antes de Jesus. Era normal. Então havia o picadeiro, havia os palhaços, aquela coisa, mas teatro é coisa que vem lá dos gregos. Mas esse camarada fazia espetáculo com mágica, ele era um ilusionista, mágico. E ele era famoso na cidade. Aí eu montava lá o palco dele, todo mundo fazia propaganda. O Simão vai fazer show, sábado à noite, lá na Praça Central. Uma corria para lá. Ele era famoso, era o mais famoso da cidade. Esse cara se converte. Olha só. Ele vai para o culto, ele vê aquele movimento todo, ele se converte. E ele se empolga, batizado. O cara fica sempre bem atento mesmo, o cara se converte. Mas o evangelho deu uma explosão tão grande que Filipe não estava dando conta de dirigir a igreja lá. Ele era só um diácono, não tinha um preparo, né? Aí a notícia chega lá em Jerusalém, Pedro e João vão para lá socorrer Filipe. Aí o Senhor tira Filipe de lá, manda ele para outro lugar, manda ele para Gaza, então toda a história. Agora quem está na frente do trabalho só plantou, mas agora quem vai cuidar da igreja que nasceu de repente ali é Pedro e João, são os dois. E o Simão dá um culto, chega para Pedro, encosta ele no cantinho, aí o irmão Pedro, gostando de ver aí tanto poder, Jesus batizando do Espírito Santo, curas, conversões, maravilhosas, principalmente. A novidade agora, nesse segundo momento, era o batismo do Espírito Santo, pessoas falando língua estranha. E o Simão colou em Pedro. Falou, é o seguinte, vamos dar uma conversa aí. Mas eu era importante nessa cidade, antes do Filipe chegar, antes de você chegar, eu era o cara. Mas chegou o evangelho, que pensa, agora eu estou convertido também, estou batizado. Eu entendi. Mas é ruim para mim andar na rua agora, não sei mais ninguém. Antes eu era o cara, né? Eu era o grande, né, nobre da cidade, todo mundo me aplaudia. Agora eu sou só um crente. Quer dizer, que luta, né? Eu na minha vida, já lidei muito com artistas, gente de televisão, que se converteu. Vou dizer uma coisa para vocês, foram sempre os piores crentes que eu já conheci.
É ruim na pista ficar crente bom. É difícil. Os caras não se convertem, de verdade. Por quê? Ele ganhava dinheiro na vida artística. Na igreja de sede tem gente, vocês nem sabem. Tem um jeito dessa vida. Mas ele sabe fazer outra coisa. Agora ele se converte e não tem uma profissão. Ele já sabia fazer aquilo que fazia antes. Agora não dá mais. Fica ruim para ele. Tem que trabalhar, tem que arrumar uma saída. Alguns gravam disco, uns que ficam ruim gravando também. Né? O cara vai fazer outra coisa, um cantor, ele é um bom jardineiro, sabe? Não tem nada a ver, é ruim. E eu já lidei com alguns que me deram trabalho, tinha artista que frequentava a minha casa, gente da Globo, ator de novela, mas eles acham que eles têm que ser alguma coisa na igreja. Quer pegar o microfone, levanta e fala bobagem. Dá o microfone para um artista, ele não sabe, as coisas já sabem. Eu estava num culto nos Estados Unidos, tinha uma famosinha da televisão, mas a moça falando da bobagem, eu queria matar aquela moça besteira que ela falou. Ela acha que ela está diante da plateia lá no SBT, onde ela se apresentava. No culto que eu conversei depois, ela começou a frequentar a minha casa. Até hoje, os anos passaram, até hoje, sei lá, não melhorou nada. Porque eu não tenho humildade de aprender. E esse cara fez isso. Ele chegou para Pedro e disse assim: eu quero me envolver. O nome dele era Simão. Simão Mago. Eu quero me envolver. Volta ao trabalho. Não é assim, não. Eu não quero me envolver lá embaixo, eu quero aqui em cima. Eu quero pegar o microfone. Ele queria aparecer, ele queria se envolver. Aí ele ofereceu, a hora que ele ofereceu dinheiro para Pedro, aí eu falar isso para Pedro, não posso para Pedro. Aí falou: quanto você quer para me dar esse dom que você tem? Meu Deus, dom. Porque tem coisas que a gente tem, que a gente recebe direto de Deus, tem outras que a gente adquire. Por exemplo, conhecimento a gente adquire aprendendo. Mas dom do Espírito, unção, isso vem da oração, isso vem de Deus. Entendeu a diferença? Não adianta nada eu orar: Deus, eu quero ser tecladista. Domingo, pastor, eu quero tocar o teclado seu, velho. Tu não vai tocar coisa nenhuma. Pode orar, jejuar, você não vai aprender a tocar, vai estudar. Vai aprender a tocar, senão não sai nada. Não adianta chegar aqui: eu quero unção para pregar. Não aprender a palavra. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, culto abençoado, chegou um rapaz para mim, chorando. Ele pegou a Bíblia dele, e fez isso, ó. Vamos, e vamos, e vamos. Que deu? O que está acontecendo? Como é que você sabe tanta Bíblia? E põe a mão, faz entrar. Não, velho, assim não. Você vai tranquilo, você vai ler, você vai para o seminário, você vai estudar. Quer aprender, quer ser pregador? Tem muito chão. Não é mágica, não. Não é, tá? Você não vai sair aí pregando só porque, né? Não adianta, essa unção não pega, tá? Tem muita lorota por aí, né? Muita gente transmitindo unção. Aí tem uma expressão em inglês, fresh and white, né? É uma expressão usada por salmista, é uma unção fresca. Aí a turma começou no Brasil: uma unção fresca, ou nova unção. Já ouviram a expressão nova unção? Que papo! Aquilo é uma linguagem poética do salmista, não é de ter uma nova unção. Você não vai pegar uma nova unção e sair aí. Do mesmo jeito que Eliseu pegou a unção de Elias, pegou a capa de Elias, fez, claro, foi uma transmissão de poder, de autoridade, mas ele já andava com Elias. Ele estava aprendendo com Elias. Ele já via como é que era uma coisa, e claro que a unção de Deus fez. Mas não é mágico esse negócio. Aí o camarada que se envolveu ofereceu dinheiro para Pedro. Tem gente, irmãos, que quer se envolver na marra. Aprenda, faça uma coisa de cada vez.
Vocês querem saber como foi que Eliseu começou? Com Elias? Você sabe qual era o serviço dele? Se não tivesse água de coco, se fosse água da torneira, eu ia dar uma demonstração na prática. Conhece ou não? Dá essa água para mim. O copinho está aí? Sobrou? Não, bebe não, eu preciso dela. Você vai jogar? Vem aqui, não. Vai lá pegar um pano. Eu quero ver escorregando aqui. Já mesmo! Você aí faz assim com a mão. Aquela cara olhando para cima, porque era assim a formalidade. Olha o trabalho que Eliseu. Ele começou com o ministério da canequinha. Lava a mão, entrega aí. Isso, sim. Pronto, entendeu? Agora a água está ungida, agora enxuga aqui. Se eu sair daqui e levar escorrer, não? Não. Não, aí, ó. Você é bom e fiel. Irmãos, o ministério de Eliseu ele começou com o ministério da canequinha. Falei, ministério da canequinha. Quer começar a fazer alguma coisa? Começa a servir. Ninguém fala nem dessas coisas, né? Viu? Quer começar a fazer alguma coisa? Começa servindo. Servir o Senhor é uma honra. Envolva-se na obra de Deus servindo. Mas se é muito pouco para mim, começa assim. Um dia você vai estar com o microfone na mão, pregando para grandes multidões, amém? Amém. Amite? Pegaram? Irmãos, esse Simão quis pagar para se envolver. Não rola. Que papo é esse? Que evangelho doido é esse? Isso é chamado de simonismo. Repita comigo. Simonismo. O que é simonismo? Quando começa a haver troca de dinheiro em busca de favor, de cargo, de posição, de aparecer, gente que paga para cantar, para estar em grandes eventos, ou para pregar. Esses escândalos têm por aí, isso é simonismo. Esse é um envolvimento que eu não quero para ninguém aqui. Quantos podem dizer amém? Amém! Esse não sei. Vamos para outro cara? Vamos para outro Simão? Simão 1 já foi, né? Esse é o Simão de Samaria. Simão Mago. Diga comigo. Simão? Cadê ele era? Samaria. Esse é o Simão que fazia mágica, que agora ficou chato, não tem nada para fazer, precisa de nós, porque é fama e tal. Evangelho não é para quem tem fama. Você quer ter cartaz, você vira parede. Quem gosta de cartaz é parede. Você é gente. Dê a glória para Jesus que ele merece. Tudo quanto fizerdes, por palavras, por obras, fazem tudo para a glória do Senhor. Não é para a sua glória. Mas o outro Simão é o Pedro. Pedro se envolveu. Sabe quando ele começou a se envolver? Ele começou a andar com Jesus. Ele andava com Jesus para cima e para baixo. Ele via Jesus realizar milagres. Jesus um dia foi na casa da sogra dele, curou a de ferro. Ele participou de eventos, ele viu a multiplicação dos pães dos peixes. Ele viu Jesus curando cegos, surdos, mudos, paralíticos. Ele viu. Ele estava no barco com Jesus quando Jesus estava dormindo ali, estava apavorado, debaixo da fundada. Ele andou sobre as águas, ele viveu muita coisa. Bem, eu queria estar no lugar de Pedro para ver muita coisa que Jesus fez, né? Ia ser muito legal. Muita história para contar. Aliás, ele foi um dos três que subiu no monte onde Jesus se transfigurou. O rosto dele ficou como um sol. Pedro, Tiago e João. Pedro estava lá no primeirão. E Jesus um dia falou para Pedro: Pedro, estou no final do meu ministério, eu vou dar o teu boletim aqui. Lembra de quando a gente era porra, vocês são no meu tempo? No meu tempo, quando a gente chegava no final do ano, todo mês de boletim para casa, o pai assinava para Pedro.
A gente tinha nota média, né, das provas que fazia, e tinha nota de comportamento. A gente tinha as notas. Era o boletim. Ainda tem agora boletim? Tem boletim? Tem? Né? Do jeito que os outros estão falando, do jeito que tem conta, não. Tá. É online. Eu esqueci dessa época. Vocês já estão lá no futuro, vocês já estão lá na época do online, eu estou lá atrás. No tempo de Jesus tinha um boletim também. Jesus chegou para Pedro, foi dar o boletim, foi dar a nota dele. Pedro, vamos lá, vamos ver a tua avaliação. Primeirão da turma. Dos 12, aí o destaque para 3. Pedro, Tiago e João. Vocês viram? Qual o primeiro nome que eu falei? Pedro. Não era João, Pedro, Tiago. Tiago, João, Pedro. Pedro, Tiago. E era o primeiro. Sempre. Primeiro da turma. A hora que tu imagina a cara quando ele chegou para Jesus, todo mundo falou assim, você vai me avaliar? Nota 10, menino. Senhor mestre, você pode falar aí. Ô Pedro, você foi reprovado. Pô, assim, você foi reprovado. Ô mestre, eu estou com boletim, isso é do Judas. Isso não é meu não. Isso não é meu não. E assim, ô mestre, que papo é esse? Ó, você nem convertido é ainda. Que? Eu estou dando para o senhor faz 3 anos. Eu sou o primeirão da classe. Se o senhor falar que nem convertido eu sou. Ô, mestre, não está legal. Mestre. Você está com um pouquinho de ferro, mestre. Tomou aí uma novalgina, mestre. Não está legal. Pedro, você nem convertido está ainda. Ô! Eu não sei, tu está dando que ele está bem, não. Tá? Conversa chata aí. Fala que vai morrer, os papos esquisitos. Jesus não está bem. Você não é convertido. Quando você se converter, você vai dizer isso para os teus irmãos. Está falando sério, gente. Ô, mestre, o senhor não... Olha isso, irmãos. Ele falou para Jesus. Ele falou nas seguintes palavras, para entender exatamente o que eu vou dizer. Ele disse assim, por ti eu sou capaz de ir até a prisão e a morte. Em outras palavras, o senhor não tem noção, viu, Jesus? O senhor não tem noção do que eu sou capaz de fazer por ti. Será? Será que alguém me diz isso para Jesus? O senhor não tem noção do que eu sou capaz de fazer por ti? Pouco, vai. Aí pegou pesado. Pedro pegou pesado? Não pegou. Você ouviu um negócio desse sem falar nada? Você acha que Jesus não sabe do que você é capaz? Tem alguma coisa que ele não sabe do respeito? Eu sou capaz de ir até a prisão e morte. Esse papo aí que eu não sou nem convertido, uma nota dessa pelo amor de Deus, Jesus, isso não está legal. Então, Pedro, fazer o seguinte, eu vou te provar o que eu estou te falando. Ainda hoje, você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes. Hoje, ainda hoje, hein, o relógio vai virar. Antes da meia-noite, você vai ser provado e você vai me negar. Quando você fizer isso, o galo vai cantar 3 vezes. Você vai saber que eu estou dizendo lembrar. Gente, Jesus agora é preso. Está na casa do sumo sacerdote Caifás. Pedro está lá, assistindo meio de longe, olhando assim. Eu fui nesse lugar, tem lá um buraco, e Jesus teria sido calabouço. Jesus estava lá dentro, sendo julgado ali. Do lado de fora tem um pátio pequeno, alto, onde devia estar a fogueirinha, fria, noite fria. Pedro agachadinho ali, aquecendo a mão. Quando uma mulher passa, olha para a cara dele, ô velho, eu te conheço, você é da turma dele lá, hein? Você não é dos nossos aqui não. Você anda com ele. Não, papai, nem conheço, não sei quem é. Aí chega outra pessoa, pô, eu vi sujeito com ele, ó. Agora é você, não chega a mulher, mas você também. Que papo é esse? Eu nem sei quem ele é, não conheço não.
Aí chega o terceiro. Pô, pega esse cara aí, que esse cara é cúmplice, ele faz parte, ele é do grupo de Jesus. Ei! Nisso, ele escuta o galo cantar. Bem que ele avisou. Preste atenção nessa lição. Qual é o nome dele? Antes de ser Pedro, qual é o nome original dele? Simão Pedro. Ele é Simão. Depois Jesus apelidou a Pedro apelido, tá? O nome dele é Simão, filho de Jonas. Simão para Jonas. Agora você vai ser chamado Pedro. Você fez uma afirmação boa aí, quando ele acertou lá atrás sobre a igreja. Mas o nome é Simão. Tá, o cartório é Simão. Simão não quis se envolver. O primeiro, o mago de Samaria, pagou para se quis pagar para se envolver. Esse, que foi amigo, que andou com Jesus, que viu tudo quanto Jesus fez, esse aí já estava caindo fora. Aí é que está. Quando tudo é bom na igreja de Jesus, está todo mundo envolvido, todo mundo quer ser o primeiro. Mas na hora de uma luta, não é comigo. Na hora de um perrengue, eu andei com isso. Sabe o que está escrito lá em Filipenses 1, versículos 29 e 30? Está escrito assim: a vós foi concedido não apenas andar com ele, mas a morrer por ele. A gente é crente não só para viver os benefícios do Evangelho. Salvação é uma maravilha, não é? Quem é salvo? Vai morar no céu. Quem vai morar no céu? Quem é que tem liberdade para orar e ora e sabe que é ouvido? Quem é que ora com Deus? Que bom. Quem é que adora o Senhor aqui? E sabe que é recebido quando adora? Não é bom? Quem tem esperança em Jesus aqui? Quem tem alegria nele aqui? Essa é a parte boa, né? E quando é uma perseguição? Eu já vi muita gente que na hora de exigir alguma coisa dos outros, seja mais generoso, eu estou dirigindo o louvor aqui, entregue seu louvor agora, levante sua mão, levante bem mais alto, levante, glorifique, irmão. Mas a hora que viu uma peleja, uma prova na igreja, é o primeiro que cai fora. Estou falando alguma coisa estranha para vocês? Vocês estão entendendo? Pegando. A gente precisa se envolver com a obra de Deus em toda e qualquer circunstância. Nos bons momentos e nos maus momentos. Aí eu já vi, uma vez a nossa igreja estava passando por uma dificuldade financeira grande. Hoje, nós estamos chegando nos 40 anos. Mas Deus me deu a graça de ter 2 propriedades. Uma delas eu vendi para pagar as contas da igreja. Pois vinha todo lado. Porque foi um momento difícil que a nossa igreja passou. Hoje nós temos um tempo bonito, vai milhões na vida Maria. Eu estava construindo, nunca voltou um chefe. Nunca deixamos de honrar uma conta. Construímos a igreja com sacrifício. Mas houve um momento que nós passamos por uma luta muito grande financeira. Aí eu cheguei no irmão empresário. Eu falei, irmão, você não pode nos socorrer. Por um momento a gente devolve para o irmão. Você sabe que caminho que ele escolheu? Primeiro, não, eu tenho condições que tinha. Ele foi embora da nossa igreja, foi para outra igreja. Não é comigo. Quem fez a dívida não fui eu, meu Deus. Claro, é a igreja, é um momento difícil. Eu estava pedindo de graça, mas ele foi embora. Esse é um exemplo. Quando tudo vai bem, todo mundo quer se envolver.
Mas quando as coisas não vão bem, tira o corpo fora. Com isso, estou trazendo um ensino para os irmãos. A gente vive as 4 estações do ano numa igreja. Tem a primavera, tem o verão, tem o outono e tem o inverno. Aqui no Brasil, a gente conhece muito bem o inverno. Nossa, é um friozinho. Mas quando você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, você vê o outono, que as folhas das árvores caem. Chega o inverno, você olha só aquelas árvores secas, aqueles galhos, não tem uma folha, não tem nada, aí tem a neve, tudo fica coberto de neve. Mas quando chega a primavera, de repente, é impressionante. No dia que começa, exatamente no dia que começa a primavera, você vai ver começar todos aqueles galhos com aquele brotinho, aquela verdezinho, aquele olho que está nascendo nos galhos, que vai brotar ali, né, a folha. Dias depois ela já está viçosa. A igreja é assim. Ela passa pelo seu outono, as folhas caem, passa pelo seu inverno. Mas se você enfiar a unha naquela árvore ali, que está sem folha, vai sair uma seiva, porque ela tem vida. Não está bonita, não tem folhas, não tem vida. A igreja tem um momento assim. Já vivi na série de momentos em que sai o corpo de olhar para a igreja assim, tantos buracos, tantos lugares vazios, meu Deus. Mas às vezes a gente chora e não sabe que era Deus fazendo uma limpeza, tirando gente ruim. E daqui a pouco está cheio de novo. As folhas não aparecem. Então eu estou lá quando está tudo bem e quando não está. Eu estou aqui instruindo os irmãos para mostrar que o envolvimento tem que existir sempre. Não nas condições do Simão, que ia pegar o microfone. E nem nas condições de Pedro, que estava envolvido, mas quis tirar o corpo fora. Não. Eu estou envolvido, faça sol, faça chuva, eu estou junto. Amém? Amém? Mas eu tenho um terceiro caso. Eu falei que eram 3, não falei? Esse pobre coitado não tinha nada a ver. Ele era Simão, era africano. Se era africano, não devia ser loiro de olhos azuis, né? Hã? É legal mesmo, tá lá. Africano. Ele estava trabalhando no campo, a Bíblia diz. Ele estava no campo trabalhando. Ele sai do campo, chega na cidade de Jerusalém e vê um barulho, um tumulto no final da tarde. Começo da tarde. Ele está vendo uma barulhada, de repente, uma multidão. E ele enfia a cabeça lá para ver o que está acontecendo na rua, está passando um carro alegórico, o que está acontecendo aí? É um desfile, que está todo mundo olhando aí, falando, fazendo uma barulheira, gente rindo, gente zombando. Ele enfia a cabeça no meio da multidão para ver o que está acontecendo. É um homem jovem de 33 anos que está carregando uma cruz nas costas. Todo já ensanguentado, de tanto ter apanhado, bofetão, uma coroa de espinho na cabeça, com essa pele furada, e apanhando, chicoteado, já quase tropeçando porque a cruz pesava. A hora que o soldado viu o jeito que tinha a cabeça, esse mesmo. Puxa ele, o nome dele também era Simão, da cidade de Cirene, na África, na Líbia, norte da África. Simão Sirineu. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele apenas tinha a cabeça por curiosidade e se envolveu sem querer. Esse não ofereceu dinheiro para se envolver. Esse não fugiu dizendo que não conhecia, não querendo se envolver. Esse foi envolvido sem querer. Puxou ele lá no meio. Carrega essa cruz aí, não? É você. E de repente, Jesus, exaurido, cansado, com dificuldade para andar,
entrega a cruz e o Simão Sirineu começa a carregar a cruz. Bom, até aí tudo bem, todo mundo está vendo que o julgado não é ele, é Jesus. Na hora que fez a primeira curva, quem está vendo lá na rua, acha que Jesus é ele, né? Não está sabendo que ele está substituindo o verdadeiro. O verdadeiro está atrás, está arrastado. Mas quem está carregando a cruz é o Simão. Ah, ladrão! Morre infeliz! Então começa a jogar o quê? Coisa na cabeça dele. Imagina a cena. Quem passa a ser zombado, xingado, cuspido, é o pobre do Simão que está na dele. Foi envolvido sem querer. Mas ele ficou famoso na história também da igreja. Aliás, ele era pai de Rufo, filho de pessoa que era muito famoso na igreja, porque ele não disse que o Rufo era filho de Simão, Simão era pai de Rufo. Todo mundo perguntava do Ricardo antigamente, o filho do pastor Walter. Agora, quando fala do Ricardo, o pastor Walter, é o pai do pastor Ricardo. Entendeu, né? O filho vai ficar mais famoso que o pai. Esse aqui era o caso, né? O filho é mais famoso que o pai. Mas esse Simão se envolveu, ele foi honrado, porque ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Esse é o mais honrado de todos. É o Simão africano que entrou para a história como homem que participou. Paulo fala do resto das aflições de Cristo. Nós temos 3 lições. Uma de um sujeito à toa que queria se envolver de forma ilegítima. A igreja não precisa de gente assim. A outra de um que depois se acertou. Pedro, claro, grande apóstolo. Mas Pedro, na hora do difícil, ele quis pular fora. Foi covarde. Não seja um covarde. Esteja envolvido. Seja na hora boa, seja na hora ruim. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mas e o terceiro? Sem querer foi envolvido. Tem gente, irmãos, que está na obra de Deus e diz, não está fazendo nada, hein? Não sou nada, eu quero estar sentado no meu cantinho. De repente, a oportunidade surge e tem que fazer alguma coisa. Quando ele menos percebe, ele já está pregando, já até dirigindo a igreja. Toda a mensagem que você ouve, meu filho, então vamos lá. Eu estou pegando para dele. Eu não quero, olha, meu genro, assim, ele foi para os Estados Unidos com minha filha, vamos lá, minha neta, os 3 vão lá estudar teologia. Mas o Flávio, eu criador de aula. Mas o Flávio diz, eu não quero ser pastor. Não quero ser fiel. Deus, mas não ser pastor, está com gente. Acontece que está chegando um grupo de amigos nas mãos dele. Estou vendo ele daqui a pouco, o Flávio está pastoreando um grupo de gente. Tem lá os irmãos, amigos, algumas famílias. E outro dia já fez um culto com eles. Eu já dei um toque aqui em casa para ele quer saber. Ele fala que não quer, não quer. Quando ele menos perceber, já está dirigindo o igreja. O senhor está envolvendo. Percebe isso? O senhor vai envolvendo ele, vai envolvendo. Vai envolvendo. Tem gente que é assim, eu nunca pensava que eu ia estar onde eu estou. Você menos percebe, o senhor já está te usando, está te puxando assim. Você está querendo. É você mesmo, é com você mesmo. É com você mesmo. Vai lá, você não se liga. Vai lá, é com você mesmo. Aí eu pergunto, vale ou não vale a pena se envolver? Você está envolvido? Quando você. Eu estou frequentando o culto na casa da irmã Maria, que está tendo um guerreiro, um lugar lá. Você já está envolvido. Você já está envolvido de algum jeito ou de outro na obra do Senhor. Mas, diga comigo, é bom estar envolvido. Diga comigo. É bom estar envolvido. Eu não pedi para você repetir só se for de coração. Se não for, não precisa nem abrir a boca. Mas se for de coração, diga de novo. É bom? É bom estar envolvido. Mas estar envolvido, diga comigo. Mas estar envolvido não é tudo. Não é tudo. Agora eu vou começar tudo de novo. Agora eu vou fechar a Bíblia e fazer uma coisa para você. Só estar envolvido não basta.
Agora eu vou começar a pregar. Eu vou pregar de um jeito muito simples. Estar envolvido, muita gente está. Mas tem algo mais. Existe alguma coisa a mais. E aqui eu termino. O que é? Mais do que estar envolvido é estar comprometido. Você está envolvido. Vocês todos estão envolvidos, eu creio. Mas eu quero uma coisa a mais. Eu não quero gente só envolvida. Na Assembleia de Deus Bereana, eu não quero só crente envolvido. Eu quero crentes comprometidos. Diga comigo. Eu não vou estar apenas envolvido. Mas vou estar comprometido. E quem que você espera mais? Quem está envolvido ou quem está comprometido? Quando a polícia vai fazer o levantamento do crime e tal, ela vai perguntar quem está envolvido, vai pegar a família e tal, quem assistiu e tal. Mas ela vai pegar os responsáveis que estavam ligados diretamente ao fato. Sim ou não? Sim. Uma coisa é estar envolvido, outra coisa é estar comprometido. Deus quer você mais do que envolvido, Ele quer você comprometido. Amém. Então vamos lá. Quem é que gosta de um belo sanduíche? Com esse frio, pensa bem. Vai, você pega aí um americano. O americano tem o quê? Tem queijo, bacon, ovo, né? Salada, maionese. É bom, não é? Se alguém que não gosta aí, vamos pegar 2 elementos só e vou chegar na mensagem. Eu vou terminar a mensagem com um sanduíche. Pastor, eu pensei que você ofereceu um banquete, você não ofereceu um sanduíche. Hoje a mensagem não é um banquete, é só um sanduíche para vocês. Tem ovo no sanduíche americano? Tem. Qual a relação do ovo com a galinha nesse sanduíche? A galinha está envolvida com esse sanduíche, sim ou não? Sim. Ela põe fogo. Então, tem galinha no pedaço, ela está envolvida com o sanduíche. Amém? Amém. Tem bacon? Tem. O porco está envolvido? Sim. Não. Você está comprometido. A galinha só botou ovo. Mas para ter bacon, o porco teve que morrer. O porco teve que dar vida para aquele sanduíche. O bacon saiu da carne inteira. Vamos ler o texto para encerrar? Filipenses 1. Quem achar, fica aqui para ele. Filipenses 1, 29 e 30. Quem achou primeiro, pode ler. Quem tem Bíblia, claro. Né? Tem crente aí ou não? Cadê a Bíblia, crente? Vamos cantar no telão? Então tá bom. Quem que vai levantar e ler em voz alta? Quem vai levantar? Levanta a mão primeiro, você. Agora lê a... Lê aí. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Versículo seguinte. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora que estão ouvindo e continuam a ter. Não gostei dessa versão não, irmão. Qual a versão melhor aí? Essa versão que é NIV? Me discordo. Bota uma versão de crente aí. Olha lá, ele vai pôr. Eu quero uma Almeida corrigida. De verdade, mas ortodoxa. É muito leve essa tradução. Não é assim que está no grego, não. Vamos lá. Aí, lê de novo. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer. Não somente crer. Você já crê? Está envolvido. Nele. Mas também
mas também padecer por ele. Qual que é o sinônimo de padecer? Morrer. Não só crer, mas morrer. Não só estar envolvido, mas comprometido. Deus abençoe. Deus abençoe vocês também.